capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Querido Deus, amado Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Hoje, meu Pai, nós estamos encerrando a série de mensagens sobre ressurreição. Tivemos um abril aqui na nossa igreja muito gostoso, meu Pai. Tivemos aqui, Senhor, a semana passada, a conferência Ele Vive, e foram momentos muito impactantes para a nossa vida. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, em um nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu tenho agradecido a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio. A palavra de Deus nos ensina que Elias, quando viu uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, ele diz para que o seu moço vá avisar Acabe que haveria grande chuva. Deus tem nos dado uma direção para a nossa igreja, Assembleia de Deus Gerando Vidas. Dentro dessa direção estão os grupos de comunhão, está a Academia da Vida e também as séries de mensagem que nós não tínhamos o hábito de fazer. No mês de março, foi um mês muito gostoso quando nós tratamos intimidade. E nós buscamos essa questão da intimidade com Deus. No mês de abril, até mesmo relutando, brigando com Deus, porque não queria que fosse algo clichê, nós tratamos sobre a ressurreição, mês da Páscoa, o mês que nós falamos da ressurreição. E Deus, Ele tem nos abençoado neste mês de abril, e nós temos ouvido muitas mensagens sobre ressurreição. Tivemos um sermão aqui na quinta-feira, né, pastor Isaías? Igreja morna é igreja morta. Deus não quer uma igreja morna. Deus quer uma igreja viva, quente, eficaz, que arda no coração o evangelho. Nós não podemos vir à casa de Deus por situações outras que não seja a presença de Deus. Nós não estamos aqui, e eu não quero estar aqui porque eu sou o pastor da igreja e eu tenho que estar aqui, não. Eu estou aqui porque Jesus morreu por mim. Jesus, Ele estabeleceu a sua igreja, Ele criou a sua igreja, e essa igreja se espalhou pelo mundo, e nós fazemos parte, nós somos um pequeno grão de areia. Eu fico imaginando quando Deus fala para Abraão: conte as estrelas dos céus, se você pode contar. Assim será a descendência. Eu quero crer, e me desculpe falar isso, que uma daquelas pequenas estrelinhas, pastor Eliseu, era a Assembleia de Deus Gerando Vidas. Quer dizer, Deus já estava profetizando: eu vou fazer, Abraão, com que a sua descendência ganhe o mundo. E nós estamos aqui como descendência espiritual de Abraão. Somos a nova Jerusalém, o novo povo de Deus. E esse mês foi um mês tão gostoso para a gente falar sobre ressurreição. E eu quero terminar falando sobre esse texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Quer dizer, nasceu de novo. As coisas antigas se passaram, e as coisas se fizeram novas. Mas para que isso acontecesse, foi pago um preço alto, e nós meditamos nesse preço no mês de abril aqui na nossa igreja. Qual foi o preço? O preço foi a cruz. Para que nós nos tornássemos uma nova criatura, para que nós nos tornássemos novos, pessoas novas, Jesus teve que pagar o preço da cruz. Sem cruz não há transformação.
Sabe, o brasileiro, ele tem por hábito em copiar a cultura americana. Em algumas áreas é bom, porque nós somos ocidentais, né? Então nós temos esse hábito. Mas em algumas coisas, copiar a cultura americana não é tão bom assim. E eu tenho percebido que a igreja evangélica brasileira está copiando a cultura americana numa coisa que não é legal. A igreja americana é uma igreja que tem perdido o avivamento. A igreja americana, me desculpe falar isso, é uma igreja que tem perdido a santidade. A igreja americana é uma igreja que tem se tornado casa de show ao invés de ser igreja. É muita mídia, é muita moda, é muito artista, é muito cacique, é muito, sabe, glamour, é muita pompa. Mas ao mesmo tempo, o pecado continua ali, fazendo parte da vida das pessoas, não há transformação. É natural você que estudar um pouco a igreja fora do Brasil, você vê que os americanos são praticamente como os católicos aqui no Brasil. Então, eu bebo, eu me embriago, eu traio, mas no domingo eu estou lá na igreja. Desculpa falar isso, mas não é assim? Quem nunca teve aquele tio católico que apronta, faz e acontece, mas ele vai depois lá, né, pegar a hóstia e colocar a hóstia. E o problema não está na igreja católica, preste atenção no que eu estou dizendo. É a forma que a pessoa se enquadra dentro da igreja. Só que isso não era assim nas igrejas evangélicas. E eu não estou aqui pregando religiosidade, mas eu estou aqui dizendo que nós tínhamos seriedade naquilo que nós fazíamos. Os nossos jovens esperavam o casamento para ter relações sexuais. Hoje o negócio está bagunçado. Não havia separação dentro das igrejas, como acontece hoje. As pessoas estão separando, casando, separando, casando, separando, casando. Esses dias eu fui abastecer o carro. Enquanto eu estava abastecendo o carro, 2 frentistas estavam conversando. E a conversa dos frentistas era sobre um cristão que havia dado um calote em um deles. E um dos frentistas fala para o outro: é ele que está envergonhando a igreja evangélica. Ele fala para todo mundo que ele é evangélico, mas ele é um caloteiro. E eu estou abastecendo o carro e tendo que ouvir essa conversa. Eu falo, meu Deus do céu. Mais do que like, mais do que ar-condicionado, mais do que... E a gente vai para o ar-condicionado aqui, viu? Em nome de Jesus. Mais do que poltronas confortáveis, mais do que tudo isso, o que Deus quer é que nós nos tornemos novas criaturas. Abandonemos o pecado, o erro, aquilo que nos levou a chegar na casa de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Tem gente que chegou na casa de Deus quebrado, viciado, cheio de problemas, foi transformado, mas agora está voltando às velhas práticas. E pior, voltando às velhas práticas dentro da casa do Senhor. Sem santificação, ninguém verá Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então foi pago um preço muito alto, e o preço foi a cruz, para que nós pudéssemos ter ressurreição. A nossa fé é a fé da ressurreição de Cristo. Essa é a vitória que nós temos. Agora, Cristo não morreu só para nos perdoar dos pecados. Cristo morreu para fazer cada um de nós pessoas novas.
Talvez você não entendeu. Jesus não morreu só para perdoar do pecado. Jesus morreu para fazer com que nós fôssemos novas pessoas. O que roubava não rouba mais. O que matava não mata mais. O que chorava não chora mais. O deprimido agora não é mais deprimido. O enfermo não é mais enfermo. Deus veio para mudar histórias. Mas muitas vezes nós estamos na igreja e continuamos deprimidos, continuamos enfermos, continuamos endividados, continuamos cativos e não experimentamos o novo de Deus. E eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Nós estamos encerrando esse mês que fala sobre ressurreição, e nós não podemos aceitar estar na casa de Deus, servir a um Deus que morreu na cruz, para que nós fôssemos novos e continuarmos em velhas práticas. A cada dia eu quero melhorar. Eu tenho muito erro, eu tenho muita falha, eu tenho muito defeito, mas eu não posso continuar errando sempre, falhando sempre, na mesma pegada, no mesmo erro, errando, ano após ano. Não, meu irmão, até o erro tem que ser diferente, em nome de Jesus. Nós temos que crescer. Eu não posso continuar na casa de Deus guardando rancor, ressentimento, falta de perdão e tantas mazelas na minha alma. Você está entendendo isso? Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. E deixa eu falar algumas coisas aqui. Em Cristo, o passado foi sepultado. As coisas antigas se passaram. O passado não pode ser mais uma prisão. Não importa o que eu e você fizemos no passado. Esse passado não pode ficar batendo na nossa porta como um fantasma. Eu sei, o pastor Eliseu trabalha com pessoas, trabalhou muitos anos com pessoas, como é que é, pastor? Dependentes químicas. Eu acho que uma das grandes frases dos dependentes químicos que é um fantasma para eles é aquela: uma vez dependente, sempre independente. Porque cada dia eu tenho que lembrar, então, que eu sou um dependente químico. Eu estou há 10 anos, 15 dias e não sei quantos anos. Aí você encontra o camarada lá: eu estou há 30 anos e 20 dias sem usar droga. Meu irmão, tem hora que tem que virar essa página. Não, Jesus me libertou, eu sou uma nova pessoa. Eu não vou ficar contando, porque desculpa falar isso, algum terapeuta falou que eu sempre serei um dependente químico. Se você não está entendendo, alguns terapeutas defendem que uma pessoa que uma vez usou droga, ela sempre será drogada. Ela só está, um exemplo, há 40 anos sem usar, mas ela ainda é um dependente químico. Isso se torna um pesadelo na vida da pessoa. Eu estou vendo um monte de irmão aqui falando assim: assim não. Rapaz, mas tinha gente que gostava de usar um negocinho aqui, hein? Jesus do céu. Tem um irmão falando assim: pastor, está cheio. Pronto, aqui está a prova. Como o senhor pode falar isso? Poxa, o pastor Sidney, meu cunhado, já pregou tantas vezes aqui, mora em Cabo Frio. Pastor Sidney, meu cunhado, era o tranqueira. Vivia no mundo do crime, levou 3 tiros e não voltou para a igreja por causa de tiro não, tá? Ainda depois dos tiros, viveu muitos anos no mundo do crime. Quase morreu. Viu o inferno. Mas um dia, Jesus o alcançou. E isso aqui aconteceu. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. O que te condenava ficou na cruz.
Eu vou falar de novo. O que nos condenava ficou na cruz. Não carregue mais aquilo que Cristo já sepultou. Glória a Deus. Henrique, eu vou pregar aqui embaixo. Eu gosto de descer de vez em quando. Cuidado com o meu laptop, tá? Meu laptop é só as folhas hoje. Você vai deixar só esse espaço para mim, irmão? Está profetizando, né? Você ainda tem essa... Olha, ainda tem que aguentar isso. Amém. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu gosto de pregar aqui embaixo, eu gosto. Então, não carregue mais o que Cristo já sepultou. Jesus quer mudar histórias aqui. Tem gente que está precisando sair daqui virado da mente. Não virado da mente no sentido ruim. Falando do meu cunhado, ele já está indo para 30 anos de pastorado. Imagina se ele ficasse: eu estou há 30 anos, 11 meses, 12 dias e 24 horas, 23 horas sem usar alguma coisa. A cruz é a figura da nossa libertação, da nossa vida. Eu sei que você não gosta, mas pergunta para o seu irmão: o que foi que você sepultou e que o diabo quer ficar trazendo de novo? Repreenda ele. Tem hora que a gente tem que ser doido mesmo. Às vezes é dentro do ônibus, é de frente para o espelho, é no banheiro do shopping, e fala: está repreendido, Satanás. Meu irmão, pastor Silas, tem uma história interessante. Vários homens da minha família infartavam aos 44 anos, inclusive meu pai. E alguém da família chegou para o pastor Silas e falou assim, ele estava com 23 horas e 59 minutos, ele ia fazer aniversário, e uma das minhas tias ligou para ele e falou: ô meu filho, você sabe que com 44 anos, os homens da nossa família infartam. Ele conta essa história, é verdade. Ele falou: tia, está repreendido em nome de Jesus. Poxa, eu vou fazer aniversário, a pessoa liga para falar que eu vou infartar. Mas esses doidos só tem na minha família, na sua não tem não. É tudo normal lá. Não estou aqui dizendo que nós não devemos fazer os nossos exames, que existem famílias que têm casos de algumas doenças hereditárias que você tem que acompanhar. Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando de você assumir algo, abraçar algo que não é vontade de Deus para a sua vida. Eu já falei aqui, está em todas as mensagens, de vez em quando eu chego na escola, tem um bar, o pastor vai no bar, tá, irmão? Tem um bar na frente da minha escola, e esse bar ele serve café, serve pão de queijo, ele também serve almoço, tem hora que tem um torresminho lá, né, pastora Lília, que ela gosta, que eu levo para a pastora Lília, e então, os professores às vezes chegam cedo, né, e aí a gente tem que tomar um cafezinho, porque sem café, irmão, vamos falar a verdade, né, sem café não dá. Então, né, Vanessa? Tem que ter um café. Então vai lá, todo mundo pega um café, pega uma água, um pão de queijo e leva para a escola para poder tomar um cafezinho lá. Até na hora dos professores a gente sobe lá. E aí um dia eu entrei e tinha uma pessoa falando assim: aquela vizinha ali da escola fazia isso, fazia aquilo, agora é crente, está dizendo que é santa. Eu falei: é santa. Mas vocês crentes gostam de fazer isso. É verdade, não importa o que ela fez, o que importa é que Deus agora está fazendo ela se tornar uma nova criatura. E não se espante que eu vou falar aqui. Se você quiser, procure a dona Neuci e o senhor Agenor, que são os donos do bar. Eu já orei nesse bar, eu já fiz culto nesse bar, eu já evangelizei nesse bar. E quando eu chego lá de manhã eu falo: a paz do Senhor Jesus. E ela diz: amém, pastor.
Porque tem gente que acha que só pode dar a paz do Senhor dentro da igreja. Quando eu prego aqui que a gente tem que ser igreja fora, é porque eu também sou igreja fora. E é tão forte isso, não era nem para estar no sermão. Que ela falou: Zéias, eu vou fazer meu aniversário. E eu quero que esse ano você vai lá na minha casa orar por mim no dia do meu aniversário. Fala para o seu irmão aí, vai ser igreja fora. Vocês que estão indo comprar água nesse barzinho aqui todo dia, viu? Água com gás. Inclusive compraram para mim, quero agradecer. Vai lá e chega e fala: Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Vamos comprar nossa água aqui. Vai lá visitar nossa igreja. Que escândalo, pastor. Ué, Jesus não veio para os que estão sãos. Jesus veio para os que estão doentes. Agora, eu não estou falando para vocês jogar, não estou falando para vocês beber, não. Entra, evangeliza aí, sai. Deixa eu falar, deixa eu pôr os pingos nos i aqui, né? Senão daqui a pouco a gente encontra um irmão aí e ainda fala assim: foi o senhor que mandou, né? Isso, tome vergonha, viu? Vocês tomem vergonha aí, que vocês são muito ligeiros, viu? Estou falando para evangelizar, para falar de Jesus. E eu só citei isso porque aquele dia eu senti a necessidade de falar. Às vezes nós ouvimos e nos calamos. A fulana aprontou, o ciclano isso, o Beltrano aquilo. Agora foi para a igreja e disse não, mudou. Embora está difícil a gente defender algumas pessoas. Está meio difícil, mas a gente quer crer que sim, né? Vamos acreditar que sim, né? Mas pelo menos está tentando. Eis que tudo se fez novo. Que nós sejamos os ex-tristes, os ex-depressivos, os ex-amargurados, os ex-enfermos, os ex-quebrados financeiramente. Meu irmão, vai ser ex-quebrado, vai estar todo mundo prosperando. Eita Jesus, vai ser até ex-feio, porque com Jesus fica bonito. Aleluia, aleluia, oh glória. Coloca um sorriso nesse seu rosto aí, meu irmão. Você não vê para um velório, não. Você vê para a casa de Deus. Desculpa falar, mas eu não tenho como. Eu começo a pregar, eu vou me animando. Eu não sou tão animado assim, não. É o Espírito Santo que nos enche de alegria, meu irmão. É verdade. Se for para eu pregar, sabe, dormindo, eu não quero pregar dormindo. Eu prego assim mesmo, é meu jeito. Jesus me ama dessa forma. Oh glória! Aquele que está em Cristo é nova criatura. Oh meu filho, deixa o negócio da ressurreição lá. Foi para deixar o logo da ressurreição. O Fábio teve tanto trabalho para fazer esse logo. Teve que escrever lá no chat GPT: faça um logo da ressurreição. Tanto trabalho. O trabalho foi tanto que nem escreveu, falou pelo áudio, ok? Quanto você está pagando para a pastora Cássia te defender? Ai, vamos continuar. Diz assim, primeiro. Diga assim, primeiro. O passado foi sepultado. Primeira lição é essa. Em Cristo, o que passou, passou. Não esquecemos, porque guardamos no nosso cérebro. Serve de experiência. Talvez nós vamos trazer até a ferida, mas não nos afeta mais, porque ficou para trás. Segundo, em Cristo, você nasceu de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nasceu de novo. Deus não está reformando você.
Olha que forte isso. Eu estava preparando esse sermão. Deus não está me reformando. Deus fez eu de novo. Tem gente que acha que Deus está reformando. Pegou aquele Eliseu trabalhoso lá, aquele Eliseu que dava trabalho, e aí Deus vem reformando. Vamos arrancar o concreto aqui, reconcretar de novo, passar uma massa corrida. Ei, em Jesus a gente não é casa reformada, não. Ele quebra o vaso, você está entendendo? Ele desfaz o vaso e ele faz um vaso novo. Aleluia! Você não é mais aquela pessoa não existe mais. Talvez você está equivocado, aí Jesus está fazendo uma obra em mim. Não, Ele está te construindo. Aquele passado já morreu, já foi destruído, já foi derrubado, porque Ele não está te reformando, Ele está te fazendo de novo. Aplauda Jesus aí. Permita-se ser feito de novo. Eu sei que você ama isso quando eu faço. Fala para o teu irmão, você não está reformando. Você é feito de novo. Não é aqueles programas de reforma que você assiste lá nas televisões paga, não. No Home in Hell. Não é aquele programa do... Como que era que tinha aqui no Brasil com... Era o Luciano Huck, como que era o programa? Casa Nova, sei lá, era isso. Lar do Oscilar, não é Lar do Oscilar não. Não, Jesus ele quebra tudo, tira tudo, começa a fazer tudo de novo. É por isso que quando a gente se batiza, a gente está nascendo de novo. Você pode ter 78 anos, se batizou, desceu nas águas, morreu o velho, nasceu um novo. Agora, por mais que o corpo doa, por mais que tenha 78 anos, mas no mundo espiritual é um bebezinho, acabou de nascer. Uma nova história, um novo tempo. Grave essa frase, mais uma frase do pastor Oséias. Jesus não está nos reformando, Ele nos faz de novo. Você não é uma versão melhorada do seu velho eu. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você não é uma pessoa melhorada da sua versão velha. Você e eu somos uma nova pessoa. Agora o problema, lembra que eu falei lá do começo, que a igreja brasileira está copiando a igreja americana? Tem muita gente que só está frequentando a igreja, mas não está permitindo se tornar a igreja. E com isso eu não abro mão disso. Você pode vir como está, mas não tem como ficar como você quer. Em nome da tolerância, em nome do politicamente correto, em nome do não conflito, em nome de, às vezes até encher os cofres da igreja de dinheiro, as igrejas estão deixando de falar que pecado é pecado e que tem que ser largado. Nós não podemos abrir mão de continuar declarando o que é erro. O que é erro? Vai ler Gálatas 5, a partir do verso de número 16, e você vai ver o que Deus quer que você faça e o que é pecado. Vai ter uma lista enorme de pecado, e no final ainda diz assim: e coisas semelhantes a essa, que os que praticam não herdarão o reino dos céus. Igreja não é lugar para nós nos sentirmos bem toda hora. Igreja é lugar que muitas vezes nós vamos ser confrontados. Igreja não é lugar que muitas vezes nós vamos sair radiantes, mas é melhor nós sairmos pensativos. É muito melhor um puxão de orelha de Deus do que muitas vezes um abraço do irmão do seu lado. É por isso que o grande sábio Salomão vai dizer: eu prefiro ir na casa que há luto do que na casa que há celebração, porque na casa do luto
culto, eu atento para o fim das coisas, e atentando para o fim das coisas, eu começo a refletir sobre a minha vida. É muita festa, só que na festa a gente se perde. Eu não estou dizendo que não devemos ter festa. Tivemos festa semana passada aqui na nossa igreja. Devemos celebrar, devemos cantar, devemos nos alegrar, mas não devemos esquecer que tem que ter transformação. Afinal de contas, se nós viemos para a casa de Deus e não houver transformação em nós, o que nós estamos fazendo aqui? Cuidado com as narrativas. Nem todo mundo tem moral para falar que a gente é religioso. Porque muitas vezes está chamando a gente de religioso, porque na realidade está querendo nos ofender. O mundo quer nos ofender. E ele cria as suas palavras. Você é uma pessoa religiosa. Não, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que entende muito bem a espiritualidade, o que é caminhar com Jesus. E eu entendo, segundo a palavra de Deus, que Ele veio para mudar vidas. Cuidado com quem quer te sentenciar. Cuidado com quem quer falar. Nós não temos que dar satisfação para todo mundo. Nem todo mundo é digno da sua satisfação. Continue fazendo a obra de Deus na sua vida. Continue caminhando com Deus. Quem quiser te julgar, que te julgue. Quem quiser falar mal, que fale. Continue fazendo a obra de Deus. Obviamente, quando eu digo isso, nós temos que ter um grau de simancol, analisar nós mesmos, ver se nós estamos falhando com alguém, errando em alguma situação. Mas a verdade é que toda árvore que dá fruto vai ser apedrejada. Primeira coisa que eu falei aqui nessa noite: em Cristo o passado foi sepultado. Segunda coisa, em Cristo você nasceu de novo. Você não é uma casa em reforma, você é uma nova casa. E para terminar, em Cristo vivemos uma nova existência. O texto diz assim: e eis que se fizeram novas todas as coisas. É uma nova vida, uma nova mente, uma nova missão, é uma nova criação. A palavra de Deus diz assim em Romanos 6,4: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, também andemos em novidade de vida. Romanos 6,4 diz assim: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, também andemos em novidade de vida. Deus tem um novo. Chegaram para Jesus e falaram sobre o jejum. E Jesus fala assim para eles: enquanto o noivo está com eles, eles estão se alegrando. Eles não vão jejuar, falando dos discípulos, né? Mas chegará o dia em que o noivo será retirado. E nesses dias, eles jejuarão. E eu colocarei o vinho novo em odres novos. Nós temos que buscar sermos odres novos para que a novidade de Deus faça parte da nossa vida. A vida cristã só é monótona para aquele que não buscou viver em novidade de vida. A vida cristã só se torna chata para aquele que ainda não se tornou um odre novo, porque odre novo recebe coisas novas de Deus.
Então eu quero te desafiar e te dizer: o problema não está naquele que derrama o vinho, o problema está no recipiente, e o recipiente somos eu e você. O problema não está naquele que derrama alegria, mas está naquele que recebe alegria. O problema não está naquele que derrama prosperidade, mas naquele que recebe a prosperidade. O problema não está naquele que derrama a libertação, mas naquele que recebe a libertação. Em outras palavras, o problema não está em Deus. Deus continua onipotente, onipresente, onisciente. O problema é o que foi dito na palavra do Senhor. Será que quando Jesus voltar, ainda achará fé na terra? E para concluir, a cruz perdoou, a ressurreição nos levantou. Agora é tempo de viver como nova criação, deixar a culpa, deixar o medo, deixar a sepultura e levantar para viver o novo de Deus. Mas se você não entender e não aceitar, isso aqui vai ser só mais uma pregação. E vamos ser sinceros, pregação é o que mais existe. Eu não tenho nenhum, como que eu vou dizer? Quando nós, esqueci a palavra, estava na ponta da língua. Nenhuma pretensão de ser o melhor pregador do Brasil, nem serei. Irmão, vocês acham realmente que eu tenho a ilusão de que eu sou o único pregador que vocês ouvem? Hoje qualquer celular, qualquer TV Smart, qualquer notebook, qualquer tablet, você coloca lá, você ouve Hernandes Dias Lopes, você ouve Silas Malafaia, você ouve Luciano Subirá, você ouve, para os mais tradicionais aí, Reverendo Nicodemos. Esse é o problema. É que você vai ouvindo de Reverendo Nicodemos até o menino aí que anda profetizando um monte de coisa do The King, The Dog, de não sei das quantas. E se você não tomar cuidado, você vai ouvir tanta coisa diferente. Como é que dá o nome para a pessoa que, esqueci agora, na psicologia, a pessoa que ouve tantas coisas diferentes e assume vários papéis, ao mesmo tempo, esqueci agora, esquizofrênico, vai ser uma esquizofrenia. Tem uns esquizofrênicos espirituais aí. Cuidado, você tem que ser seletivo, você tem que pegar uma linha aí na visão que Deus te deu. E olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai desagradar algumas pessoas. Olha mais ou menos como o gordinho que prega e ouça pastores que pregam na mesma pegada. Indica alguns aí, pastor. Indico, Hernandes Dias Lopes. Silas Malafaia. Olha para igrejas, Assembleias de Deus, com uma pegada um pouco mais atualizada, pastor Rodrigo Soeiro, pastor, que você falou aí, o Luciano Subirá, Silas Malafaia, o Hernandes Dias Lopes, excelente pregador para você ouvir, sabe? E aí falar, mas Napoleão Falcão só você que é velho que lembra, meu irmão. Quem aqui sabe quem é Napoleão Falcão, levanta a mão. Aí, só os antigos. Napoleão Falcão, para vocês que não sabem, que são novinhos igual eu, foi um pregador muito usado, e ainda hoje nas Assembleias de Deus. Mas se você for ouvir ele, não tem nada a ver com a pregação do pastor Zés, porque ele é um cara mais tradicional, né? É mais belemita, né? Mais ali da Assembleia de Deus do Brás, do Belém. Mas está ótimo também, pode ouvir também, não tem problema. Mas aí vai ouvir o The King, The Cog, The não sei das quantas, The Power, Tá fora, irmão. Eu tive um amigo, tá gravando essa mensagem, oh meu Deus do céu. Essas partes aí você corta, fala. E a Lília sabe quem é esse amigo. E aqui, eu não estou falando mal de nenhuma dessas congregações, estou falando do que aconteceu com ele. Ele frequentou a Assembleia de Deus Bom Retiro, Deus é Amor, Universal,
Vai vendo. Belém, Brás, deu uma passadinha na congregação. Tudo igual, né? Tudo parecido. E hoje ele é meio biruleibo da cabeça. Por quê? Aonde ele ia, ele... Entendeu? Ele ouvia e... Meu filho, sossega num canto. Sossega num lugar, fica ouvindo um monte de coisa, fica idealizando um monte de coisa, está sempre procurando alguma coisa, sempre procurando uma novidade. Aí um dia me chamaram e falaram: o seu amigo lá estava expulsando o demônio do cavalo. Eu falei: não, o que está acontecendo, meu? Não, disse que o cavalo empacou na frente dele. Ele falou que o cavalo estava endemoniado e ficou, sai demônio do cavalo, e o cavalo olhando para ele, e ele expulsando o demônio. Aí foram me chamar para conversar com ele, porque ele estava meio... Ó, irmão, cuidado, viu? Fala para o seu irmão, toma cuidado. Daqui a pouco você está expulsando demônio. Daqui a pouco está aí no meio da rua expulsando demônio de cavalo. Cavalo empaca, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que viver aquilo que Deus quer que a gente viva, estar onde Deus quer que a gente esteja e ser feliz, realizado, inteiro. A palavra integridade vem de inteireza, inteiro. Jesus quer fazer a obra em nós por inteiro. Como eu disse, o erro não estava nessas congregações. O erro está numa pessoa que fica indo de lugar em lugar, que tem estilos totalmente diferentes. Porque Deus vai... Tem pessoas que vão se adaptar na Deus é Amor. Tem pessoas que vão se adaptar na congregação. Tem pessoas que vão se adaptar na Assembleia de Deus. Escolha um lugar onde Deus te trouxe, que você fala: olha, aqui é o lugar que eu me adapto e é aqui que eu vou ficar. Ali vai ter erro, vai ter falha, vai ter os seus problemas, mas é o lugar que Deus me colocou. E eu vou seguir essa caminhada. Por quê? Porque em Cristo Ele me fez uma nova pessoa. Eu tenho uma nova mentalidade. Eu sou uma nova criatura. Eu deixei o passado para trás. Eu deixei as culpas. Eu fui liberto. Eu fui transformado. E agora eu estou numa casa de Deus. E eu vou fazer parte dessa casa de Deus para que eu seja a bênção para outras pessoas, para ajudar outras pessoas a se tornarem novas criaturas. Só que outras pessoas só vão se tornar novas criaturas também se realmente elas verem a transformação em nós. E esse é um problema que está ocorrendo hoje. As pessoas estão na igreja, mas não estão permitindo se tornar a igreja, que foi o que eu falei já lá no começo. Ser nascido de novo. Cristo não morreu para nos dar uma religião. Ele morreu para nos dar uma nova vida. Se eu e você estamos em Cristo, essa nova vida já existe em nós. Não quer dizer que nessa nova vida nós não vamos ter problemas, aflições, tristezas, mágoas, tudo. Mas foi o que o apóstolo Paulo disse: em Cristo eu aprendi a padecer necessidade, né? Eu tive a experiência de ser honrado. Eu passei escassez, eu passei fome, mas eu também tive muita provisão. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E concluindo o que eu tinha falado, vocês vão ouvir vários sermões, vocês vão ouvir vários pregadores. O problema é a gente deixar de ouvir e se tornar realmente praticante daquilo que a gente ouve. Falar: eu quero viver isso. Eu não quero que seja só mais uma pregação. Uma vez, quando eu estava começando a vir para a igreja, eu trabalhava lá na Praça da Sé. Nem se falava tanto de síndrome do pânico, de ataque de pânico, essas coisas.
Nessa época a gente não tinha tantas informações. 1999, 2000. Eu estava começando a vir para a igreja. E dentro do trem eu comecei a passar muito mal. Eu achava que eu ia morrer. Eu tinha 18 anos, magrinho, irmão. Não era gordinho igual hoje, não. Magrinho, só tinha orelha. Eu comecei a passar mal dentro daquele trem, e uma sensação de que eu ia morrer. Hoje, com as informações que a gente tem, hoje eu sei que eu estava tendo um ataque de pânico ali. E por causa do estresse, do trabalho, e trem, corre, a vida era muito difícil. Amém, glória a Deus. E eu lembro que eu resolvi ir para a igreja. E eu sentei nos últimos bancos. E o pastor abriu o sermão e falou assim: hoje eu vou falar sobre medo da morte. E ele começou a pregar. E eu tomei aquele sermão para a minha vida. E eu fui liberto naquele dia com uma palavra. Não precisou ir no médico. Não precisou de remédio. Hoje, com as informações que eu tenho certeza, eu estava tendo uma crise de pânico ali. Mas como eu não tinha informações, hoje tem tanta informação, não é? Então a gente tem uma crise de pânico aí, vai ouvir no YouTube, vai ouvir ali, vai ouvir aqui, vai ouvir ali, vai ouvir o fulano, o ciclano, o beltrano, daqui a pouco a gente está mais doido do que tudo. Eu não tinha acesso, não tinha internet naquela época, tinha internet, mas igual a gente tem hoje, não. Internet era discada. Eu sentei no fundo da igreja e eu ouvi a palavra. E o pastor pregou, e o pastor terminou dizendo assim: quem está com medo, vem aqui na frente. E eu recebi uma oração e eu fui curado. Sabe por quê? Porque para mim não era mais um sermão, eu queria ouvir aquela palavra, eu queria viver aquela palavra na minha vida. Então acho que a gente tem que começar a fazer isso, sabe? Talvez esse sermão não seja para você, mas seja para alguma pessoa aqui. E você fala: peraí, eu quero viver isso aí. Eu não quero só ouvir, eu quero viver esse negócio. Amém? Então já que eu falei isso, quem quer ver uma nova vida em Jesus, vem aqui na frente que nós vamos orar. Quero viver novidade. Que novidade? Ah, pastor, eu quero ter experiência nova com Jesus. Eu quero receber um dom novo. Coloca aqui para mim, por favor, evangelista Henrique. Deixa eu tirar essa água aqui. Eu quero viver uma alegria nova. Eu quero viver uma experiência nova. Eu quero ter algo novo com Deus. Eu quero que essa semana Ele me acorde na madrugada. Eu quero ter algo novo com Jesus. Pode vir.